Eu sou o professor Clayton Drecun, sou diretor da Faculdade Batista. Se quer conhecer mais da Palavra de Deus e saber como aplicá-la na sua vida pessoal e também no ministério prático na sua igreja, eu sou o professor Clayton Drecun, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e quero apresentar a você o nosso programa de capacitação ministerial. O programa de capacitação ministerial é formado por vários cursos de extensão para ajudar você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e na prática ministerial. Os temas dos cursos tratam, por exemplo, de introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, interpretação bíblica, doutrinas bíblicas básicas, evangelismo, preparação de mensagens bíblicas, liderança cristã, parábolas de Jesus e muitos outros. Todos eles foram preparados para que você possa crescer no conhecimento e na prática da Palavra de Deus. A qualidade dos cursos do nosso programa de capacitação ministerial vem dos mais de 50 anos de experiência que a faculdade tem no preparo de discípulos de Jesus para o ministério cristão. Os nossos cursos são bíblicos e práticos, com material didático, aulas em vídeo e exercícios para fixação dos conteúdos. As aulas são totalmente online e você pode começar a qualquer momento. Acesse agora fbponline.com.br e venha estudar conosco. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live teológica da Faculdade Batista Pioneira. Para nós é uma grande honra, um grande privilégio poder estar com você nessa noite, compartilhando conteúdo da Palavra de Deus e das coisas concernentes ao reino de Cristo Jesus. Muito obrigado por estar conosco e temos um pedido super especial, que você compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas com esse material maravilhoso que temos oferecido semana após semana. Também tem um pedido especial para que você comente aí a cidade de onde você está acompanhando essa live, a sua igreja, pois dessa forma a gente consegue ter uma noção melhor, mais ampla, de onde nós estamos chegando com a nossa live. É muito legal ter a interação do público, então você pode colocar seu comentário, a sua opinião aí, que é de grande valor. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento no reino e na vida dos vocacionados. Se você deseja conhecer um pouquinho mais da Faculdade Batista Pioneira, acesse nosso portal batistapioneira.edu.br. Temos cursos de bacharelado em teologia em formato presencial, temos pós-graduação, cursos livres e, com certeza, pode ser bênção na sua vida aquilo que temos a lhe oferecer. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Hoje, nós vamos estar abordando na nossa live, em um formato um pouco diferente, pelo Zoom, não é presencial, nós vamos estar abordando hoje a temática seguinte: abordagem educacional por princípios, uma visão cristã de educação. E para que nós pudéssemos estar ampliando o nosso conhecimento a respeito da educação por princípios, convidamos a professora Mônica, que faz parte da família FBP, tem abençoado essa instituição e aqueles que por aqui passam, e é um grande privilégio tê-la conosco aqui. Seja muito bem-vinda, prof. É uma honra poder ter você nessa live. Muito obrigado, boa noite a todos que estão conosco, presentes nessa live, né? E obrigado, Francis, aí, pelo convite, né? De poder estar aqui compartilhando sobre a educação por princípios. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Só para dar um breve resumo da carreira profissional, educacional da prof. Então, a prof. Mônica, ela é esposa do pastor Esdras, é graduada em música sacra e pedagogia, especialista em gestão escolar, psicopedagogia clínica e institucional. Ela é mestre em educação nas ciências, doutora em teologia, cursando especialização em educação por princípios, diretora da excelente rede de ensino, também da ESEP, e leciona aqui na Faculdade Batista Pioneira desde 2008. Então, esse é um breve histórico aqui, um apanhado
da caminhada da professora, para que isso possa também dar um ânimo a mais, assim, estar abordando, né, com propriedade esse assunto tão importante. Como de costume, a gente tem uma lista de perguntas aos nossos entrevistados, mas também sempre reservamos uma perguntinha para aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos acompanhando, porque a opinião de cada um de vocês é de grande valor para a gente. Então, hoje nós vamos estar lançando aí uma enquete que é a seguinte: a cosmovisão interfere na educação? Repetindo, a cosmovisão interfere na educação? Você pode deixar a sua opinião, sim ou não. Ao fim dessa live, nós vamos estar trazendo o resultado e a professora vai estar abordando também um pouquinho mais a respeito dessa pergunta. Então, essa é a pergunta para o público, mas nós temos aqui uma quantidade de perguntas para a Prof. Mônica. Então, vamos lá, Prof. Vamos iniciar as nossas perguntas aqui, fique à vontade para explanar cada um desses assuntos. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, Prof. Mônica, é a seguinte: o que é educação por princípios, né? Por que dessa nomenclatura? A professora conseguiria nos esclarecer um pouquinho melhor? É algo que a professora criou? É algo que a Faculdade Batista Pioneira criou? Ou vem de algum outro lugar? Pode nos esclarecer? Claro, com certeza. Bom, primeiramente, né, sempre quando a gente vai falar, então, sobre um assunto específico, né, entra a questão histórica, né? Assim como você perguntou, quem criou? E eu vou fazer um apanhado rápido aqui, né, historicamente, até porque o nosso tempo também não é tanto, né, e deixar, na verdade, o gostinho aí para todos, né, depois buscar mais informações, né? Mas, em certo sentido, o quê? Em 1960, Verna Hall, uma historiadora americana, ela publicou um livro, História Cristã da Constituição dos Estados Unidos. E ali ela documentou, né, como a providência divina e a aplicação de uma filosofia cristã produziram a primeira nação que foi construída com base nos princípios bíblicos. E aí ela, como funcionária do governo, né, ela trabalhava nessa área de documentação antiga e teve acesso a todos esses documentos originais, né, dos tempos de colonização e também de formação da nação após a Guerra da Independência. E trabalhando com essas fontes originais, que Hall, então, ela percebeu que os princípios basilares da América, dos puritanos e dos pais fundadores, já não estavam mais sendo conhecidos ou respeitados, né, pela maioria dos seus conterrâneos, mesmo os que se identificavam como cristãos. E aí, a partir desta observação, ela passou a ler tudo que podia sobre o tema, né, montou um enorme acervo particular de livros, né, e documentos sobre a história cristã dos Estados Unidos. Junto com ela, ou na mesma época, Rosalie Slater, também uma educadora, amiga dela, né, percebeu esse potencial dessas descobertas. E aí elas começaram juntos a trabalhar no objetivo de restaurar a educação cristã na América. E aí, realmente, as duas representaram esse movimento, né, de resistência, né, de afastamento dos princípios cristãos nos Estados Unidos, e sobre as quais a nação, então, tinha sido construída anteriormente, né, se a gente pensar, então, toda a história vindo da Europa para os Estados Unidos e assim por diante. E a educação por princípios, então, surge como uma proposta de um retorno histórico, clássico, à educação fundamentada, então, em princípios bíblicos. E, ao mesmo tempo, também, nós temos o Paul Gelli, né? Eu sempre falo ele, né? Meio mais alemão, mas aqui no Brasil a gente fala Paul Gelli, né? Também um jovem que iniciou um ministério como pastor e educador numa pequena escola particular. E ele também estava decidido a encontrar princípios educacionais nas escrituras sagradas. E aí ele gastou também grande parte, né, dos anos assim em oração, leitura da palavra, e aos poucos foi preenchendo cadernos e mais cadernos e anotações, a história nos conta, né, orando, né, ao lado da sua cama, enquanto que orava e meditava nos princípios que estavam então nesse texto sagrado, né, que são as nossas fontes originais, que é a Bíblia. E aí, né, nesse mesmo continuando, né, na história, nós temos então a missionária Cida Matar, que infelizmente hoje já é falecida, mas ela conheceu o Paul Gelli e iniciou um estágio na escola do Paul Gelli lá nos Estados Unidos. E aí ela realmente sentiu-se comissionada, né, nessa visão de educação, e Deus mandou ela de volta para o Brasil, para trazer para o Brasil essa proposta da educação por princípios. E aí, em 1991, que Cida, então, conhece o casal Roberto e Ana Rinaldi, né, que hoje, quem sabe,
é mais conhecido de toda a nossa, até foram professores aqui da nossa Faculdade Batista, né, no curso de pós-graduação, e esse casal, então, iniciou uma amizade, né, e também eles estavam procurando para a sua família, para os seus filhos, uma educação voltada por princípios, e aí juntos eles decidiram divulgar a educação por princípios no Brasil, ou seja, né, começaram a traduzir todos os materiais, né, da educação por princípios que estavam até então em inglês, e juntos formaram, então, a ESEP. E aí, justamente, cria-se, então, uma associação das escolas de educação por princípios no Brasil. Bom, isso foi para explicar um pouquinho, Francis, como que nós chegamos, então, na educação por princípios no Brasil. Tanto que eu vou pedir para compartilhar uma tela ali, até para mostrar, né, quem é, no caso, hoje, a detentora dessa, né, também da nossa marca, da IP, que é a abordagem educacional por princípios, porque aí sim eu posso mostrar, né, explicando como que nós chegamos, então, na abordagem educacional por princípios. Então, a ESEP é a Associação das Escolas Cristãs no Brasil, e a ESEP, então, com todos os estudos, os tempos, né, de 1997 até aqui, então, organizou, com base nesses estudos dos Estados Unidos, a abordagem educacional por princípios, que está ali fundamentado, né, nos fundamentos filosóficos, metodológicos e curriculares, e que nós vamos estar, então, hoje, falando um pouquinho mais. A ESEP hoje já tem um braço, que é a ESEP Missões, porque a ESEP, de certo sentido, é uma associação de escolas, mas ela criou, então, o braço, que é a ESEP Missões para as escolas missionárias, né, em outros países, e também, principalmente, de escolas que têm contraturno. E aí eu quero falar um pouquinho, então, o que é a abordagem, né, educacional por princípios. Então, foi só para dar uma introdução aí, para nós entendermos que não foi a Mônica que inventou, não foi a faculdade, né, e sim tem uma história, né, providencial, que nós falamos que Deus tinha um propósito para trazer para o Brasil. A abordagem, então, educacional por princípios, e até na nossa segunda imagem, ela vai mostrar, né, uma árvore que a gente utiliza bastante na educação por princípios, quando ela explica que ela é uma abordagem de ensino e aprendizagem que vai partir do raciocínio sobre verdades bíblicas, identifica os fundamentos do conhecimento e conduz à reflexão de causa e efeito, visando produzir entendimento realizador de caráter cristão. Ou seja, sua aplicação consistente, ela vai contribuir para desenvolver uma liderança servidora com erudição e cosmovisão cristã, aptos em suas vocações a cumprir o propósito de Deus. Ou seja, a abordagem educacional por princípios, ela faz das verdades contidas na palavra de Deus a base de cada disciplina no currículo escolar. Por isso, nós podemos ver ali, né, a abordagem, ela está baseada nos 7 princípios, né, como vocês podem ver na árvore. Né? Ela tem os 7 princípios que eu gostaria até de passá-los, né, depois, quando a gente falar na próxima pergunta. Nós temos o caule, né, que está a filosofia, a metodologia e o currículo, que vai dar o suporte, né, como a gente diz, a árvore vai crescer, ela precisa de um suporte para que ela realmente possa dar os resultados, né, trazer, como diz ali, princípios de vida para uma vida de princípios. Essa é uma imagem, né, que nós utilizamos, e é uma imagem cedida da editora Princípios de Curitiba, né, que desenhou essa imagem, e eu coloco ali que eu não coloco não, mas os resultados, né, que a gente espera na educação por princípios, como foi colocado ali. A cosmovisão cristã, né, de mundo, qual é a minha visão de mundo, a erudição acadêmica que eu espero do meu aluno, qual é o conhecimento acadêmico que ele vai ter, qual é o conhecimento, né, cognitivo que o meu aluno vai levar para a vida, e aí tem do outro lado o caráter cristão que eu espero do meu aluno, como que ele é na sociedade, como ele vai se comportar na sociedade, e a liderança servidora, como eu vou atuar na sociedade, né? Então, de certo sentido, essa é, de uma forma bem simplificada, o que significa a educação por princípios. Ótimo, prof, ótimo. Deu para entender bastante. Eu creio que aqueles que nunca tinham ouvido falar disso conseguiram ter uma boa pincelada, uma boa noção, né? E a pergunta que vem com o seguinte por que ensinar por princípios, né? Então, por quê? Só porque foi organizada a ESEP? Ou tem um porquê?
Exatamente, né? Aí já fala, né? Já começa na questão do porquê, mas eu acho bem importante essa explicação, e até Francis de explicar, porque a gente fala, não é educação com princípios, não é educação de princípios, mas é educação por princípios, né? Primeiramente, a gente precisa saber que um princípio, ele é absoluto, pois ele não necessita de nenhuma outra explicação anterior para que ele se estabeleça, né? Um princípio, ele é aplicável em qualquer situação e época. Já é diferente de valores, né? Porque princípios não mudam, enquanto que valores, geralmente derivados de princípios, e podem mudar em função de circunstâncias, sejam estas culturais, sociais ou temporais. E por que por princípios? É que quando a gente escuta alguém dizer o fulano faz um curso por imersão, de idiomas por imersão, o que você pensa? Ou outro diz assim, eu vou fazer uma cirurgia por videolaparoscopia. Que associação você faz de uma coisa com a outra? E é nesse sentido que a preposição por, né, vem da utilização de, mediante ou ao lado de, em correspondência ou à base de alguma coisa, né? Então, como o próprio nome já sugere, a abordagem educacional vai ser, então, por princípios. Então, ela vai ser de que forma? Ela vai ser regida pelos princípios. Ela se utiliza de princípios, ela acontece mediante princípios ou ainda com base em princípios. E aí, princípio é diferente de lei, de doutrina, porque é um padrão de pensamento que atua, né, como as margens de um rio, conduzindo, então, nossas ideias. Primeiro vem as ideias, essas ideias produzem atitudes, para depois nós gerarem as ações nossas, então, no nosso dia a dia. Né? Então, às vezes, a gente pensa, o que é lei? A lei devo cumprir e dirigir-se de forma respeitosa, por exemplo, para com os mais velhos. E o princípio é quem vem primeiro tem honra. Então, por isso que princípio difere de valor. Um valor depende do contexto, seja cultural, temporal, geográfico, né? E ainda econômico e religioso. Então, nós poderíamos, se a gente fosse fazer uma fala sobre o que é valor, né? Então, em princípio, ele independe de tudo isso, ele perpassa fronteiras geográficas e culturais. Ele sempre será válido. E é por isso que eu gostaria de que realmente a Delise colocasse para nós aqui, para nós conhecermos quais são esses princípios, né? Até na próxima já, Delise. A gente depois volta. Isso. Só para a gente conhecer um pouquinho, então, a gente tem os 7 princípios governamentais, né, que estão baseados na nossa fundamentação filosófica. E aí, a individualidade, né, é um dos princípios. Deus é único e singular. Ao nos criar, também nos fez indivíduos únicos, com características e vocações singulares. Em Cristo, podemos desenvolver uma potencialidade única que Ele mesmo nos deu. E o segundo é o autogoverno. Quanto mais autogoverno, menos necessidade de controle externo. Ou seja, esse princípio trata da capacidade que o Espírito nos dá a fim de nos controlarmos. E aí, quando vocês agora podem imaginando, eu falando dos princípios e pensando em colocar eles em prática, seja com criança ou seja com adultos, né? Então, cada um de vocês vai imaginando quanto que é um princípio do autogoverno que nós precisamos exercer diariamente na nossa vida e em todas as áreas também, né? O terceiro fala sobre o caráter, né? Marcas feitas em nós pelo Senhor ao enfrentarmos pressões e provocações do dia a dia. Então, muitas vezes a gente fala, né? A gente tem um caráter bom ou a gente tem um caráter mau, né? Então, de certo sentido, nós somos pressionados, né? Nós somos moldados, né, pela palavra de Deus, e aí o nosso caráter se mostra, né, no nosso dia a dia, ou na pessoa que nós nos tornamos, né, e nos nossos comportamentos principalmente. O próximo fala sobre mordomia, que é o nosso maior bem, é a consciência, né? Como diz em Provérbios 4, 23, com cuidado interno de quem somos, estaremos prontos. Aí vem aquela questão dos nossos pensamentos, ideias, emoções, para o nosso cuidado externo, o que temos. E aí justamente é esse cuidado. Muitas vezes essa palavra nos reporta, né? Quando a gente pensa, que mordomia que você tem, né? Então a gente pensa muitas vezes que as pessoas têm uma vida boa. É também uma vida boa quando eu sei trabalhar o meu interno para o externo,
né? Mas aqui, na verdade, cuidar, administrar tudo aquilo que Deus coloca e dá para nós, né? Como uma responsabilidade para cuidar. E o próximo fala sobre a soberania, né? O poder para exercer governos em determinadas esferas, ou seja, a primeira esfera é o indivíduo, seguida pela família, pela igreja, pela sociedade civil. Tantas esferas quanto as soberanias de cada pessoa dentro das esferas devem ser respeitadas. Então, Deus está acima de tudo, né? Quando nós dependemos unicamente, exclusivamente de Deus em nossa vida. Ótimo, prof. Só um pouquinho, tem mais um aqui. Tem mais um, ó. Semeadura e colheita, semear é planejar, ninguém pode desejar resultados sem trabalho árduo de planejamento e preparo. Ou seja, a colheita será resultado daquele que trabalhou. E a boa colheita é a conquista de quem trabalha bem. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com criança, né? E ela sabe bem, e a gente sabe na nossa vida adulta também, o quanto que é necessário, né? E nós sabermos e estarmos, né? Semeando e colhendo. Tudo que eu vou semear, eu também vou colher, né? E ainda tem o último, que é aliança. Indivíduos singulares fazem aliança com propósitos específicos e, nesse contexto, abrem mão de prerrogativas individuais para o bem de todos que são parte dessa aliança. E aí, no próximo, quero só deixar aqui, então, pensando na importância de nós termos esses 7 princípios governamentais, tem uma palavra bem simples, onde nós podemos guardar e memorizar, né, os princípios. A palavra é camisas, né? É algo que a gente faz muito com os professores, com as crianças, depois que a gente ensina os princípios, para que realmente elas fiquem gravadas na nossa mente, né? Então, em primeiro lugar, o C do caráter, o A da aliança, o M da mordomia, o I da individualidade, o S da semeadura e colheita, o A do autogoverno e o S da soberania. É isso aí. Ok. A gente está com um probleminha, está indo meio devagar o slide, mas eu creio que está dando para entender, né? É probleminha do Zoom aqui. Mas eu creio que essa palavra, o camisas, consegue fixar melhor na mente mesmo, né? Cada um desses princípios. E a pergunta é a seguinte: qual o diferencial da abordagem educacional por princípios, né? Nós vimos ali que os princípios são maravilhosos, né? E a gente sabe que existem outras abordagens hoje em dia, que algumas escolas acabam adotando, né? Às vezes uma mescla. A pergunta, então, é qual é o diferencial que essa abordagem traz à vida do aluno, do indivíduo, né? No fim, não é tudo a mesma coisa, né? Não vai aprender a mesma coisa. O que a abordagem educacional por princípios traz de resultado que vai trazer uma grande diferença depois à vida do aluno? O alvo da educação por princípios, ou seja, da AEP, como nós chamamos, a abordagem educacional por princípios, é a renovação da mente. E essa renovação da mente pela reflexão, criatividade e aplicação, né? Depois que eu faço essa reflexão, eu tenho a criatividade que Deus deu para mim de fazer esse entendimento, como que eu vou fazer essa aplicação? Então, o ensino sempre vai ser de dentro para fora. Então, qual é o diferencial que a gente, né, vai conseguir alcançar também com o nosso aluno quando a gente faz perguntas como educador, né? Eu estou oferecendo possibilidades para uma reflexão com as minhas aulas? Eu faço uma aplicação dos conceitos à realidade do aluno? Eu dou um significado daquilo que eu estou ensinando? Eu oportunizo a criatividade aos meus alunos? Os meus alunos, eles podem criar coisas unindo o novo com o que ele já sabe. Quais soluções que ele pode construir? Então, justamente como educador, podemos perceber que justamente os princípios, eles vêm compor essa essência, né? Quando a gente trabalha cada um deles individualizado e depois dentro dos planos de pesquisa, então são eles que vão formar essa base. E aí ela, justamente por estar fundamentada na educação, ter os fundamentos, né, na educação, nos princípios, ela traz uma estrutura que nós tínhamos antes ali no slides, eu não sei se a Denise vai conseguir mostrar para nós ali, mas eu posso só citar aqui que eu acho que é o suficiente, tá? Que seria
questão dos fundamentos filosóficos, né? Quando a gente responde a pergunta, por quê? Por que eu estou ensinando isso? Qual é a razão e corpo que governa, né, essa estruturação e a prática? Porque como a filosofia educacional é interpretada, assim a escola vai ensinar. Como a escola ensina, assim o aluno vai pensar. E como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Né? E aí nós temos os fundamentos metodológicos, onde a gente vai responder a pergunta como, né? A maneira de conduzir esse processo, que são através da metodologia utilizada, né? Que consiste, então, a nossa linha filosófica. E aí entra ainda os fundamentos curriculares, que o currículo numa educação por princípios, ele define o contexto de aprendizagem consistente, sempre integrando os componentes normais curriculares sob a perspectiva da soberania de Deus. Então, não é simplesmente ensinar um conteúdo qualquer, né, que está previsto, mas sim qual é a relação que esse conteúdo tem com a soberania de Deus e qual o seu propósito na criação. E por isso que o currículo, como uma experiência viva do educador, para os alunos, através desse exemplo e domínio, então ele se opõe à apresentação fragmentada e meramente informativa, né, de um conteúdo. E é isso que nós sabemos que a fundamentação do currículo vai responder à pergunta o quê? Né? Esse vai ser o que nós vamos ensinar, por que é importante esse ensino. Então, é essa forma, né, simplificada, obviamente, é que a gente poderíamos né, falar muito mais sobre cada um, explicar, mas a estruturação da educação por princípios é esta, né? Filosófica, metodológica e curricular. E essa vai fazer, a forma que ela está estruturada, que vai fazer a diferença na vida do nosso aluno, né? Da aprendizado do nosso aluno. Muito bem, muito bem. Então, vamos aproveitar para fazer uma breve divulgação aqui da faculdade, daquilo que temos a oferecer também à comunidade à nossa volta. Lembrando que, se você que está nos assistindo desejar conhecer um pouquinho mais da Faculdade Batista Pioneira, aqui na cidade de Juí, Rio Grande do Sul, você pode acessar o nosso portal, batistapioneira.edu.br, e ter uma ideia um pouco mais ampla a respeito da nossa instituição, uma instituição com uma caminhada de mais de 50 anos, então temos muito a acrescentar à sua vida, à sua igreja e à comunidade local. Hoje estamos abordando aqui a educação por princípios, né? E nós, como instituição, reconhecemos que isso é uma grande bênção para a vida do indivíduo e para a sociedade como um todo. Visto que nós entendemos e vimos dessa forma essa abordagem, temos trabalhado como instituição para que, no momento adequado, nós possamos oferecer a pós-graduação em formato EAD de educação por princípios. Demos entrada em toda a papelada, então ore por todo esse processo para que dê tudo certo, né? Para que, no momento oportuno, oficialmente a gente possa oferecer. A professora Mônica faz parte da equipe de docentes, da equipe gestora desse curso. Então, se você deseja saber um pouquinho mais, está antenado para que no momento em que a gente receber a liberação oficial para oferecer, você deseja saber um pouquinho mais, nos acompanhe aqui por nosso Facebook ou também acompanhe as informações em nosso portal. Vou repetir, batistapioneira.edu.br, ou anote aí o nosso telefone, código de área 55-3332-2205, pois estamos fazendo uma listinha de espera para aqueles que desejarem receber essa informação quando a gente for liberado para oferecer nesse formato o curso. Também quero aproveitar para anunciar o nosso programa de capacitação ministerial. São cursos livres, de curta duração, totalmente online, que você pode cursar aí da sua casa. São cursos que vão te potencializar no serviço dentro da igreja local. Pode ser que você esteja aí na sua igreja e muitas vezes vem ao seu coração, enquanto você está trabalhando na igreja, em algum ministério, aquele desejo de conhecer um pouquinho mais. Ou às vezes você olha e diz assim, eu precisava avançar um pouco mais no conhecimento da Bíblia, das coisas do reino. Então, nós temos cursos que podem te ajudar a servir ainda mais e melhor no reino de Deus. Então, acesse um outro portal nosso, que é fbponline.com.br, e conheça nossos cursos. Estamos aqui com uma super promoção em nossos cursos, com 50% de desconto em qualquer um dos nossos cursos. Já era barato,
era R$ 49,90. Agora ficou por apenas R$ 24,50. Se você deseja conhecer um pouquinho mais, acesse nosso portal, escolha o curso que você deseja estar cursando, né? Ficou meio redundante, mas anote aí, Novidade PCM, é o nosso cupom de desconto. Nós vamos colocar aqui nos comentários para que você possa colocar Novidade PCM e ali você vai ter 50% de desconto. Nós vamos estar passando um breve vídeo a respeito dos nossos cursos e fica o convite para acessar o nosso portal. Se quer conhecer mais da Palavra de Deus e saber como aplicá-la na sua vida pessoal e também no ministério prático na sua igreja, eu sou o professor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e quero apresentar a você o nosso programa de capacitação ministerial. O programa de capacitação ministerial é formado por vários cursos de extensão para ajudar você a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e na prática ministerial. Os temas dos cursos tratam, por exemplo, de introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, interpretação bíblica, doutrinas bíblicas básicas, evangelismo, preparação de mensagens bíblicas, liderança cristã, parábolas de Jesus e muitos outros. Todos eles foram preparados para que você possa crescer no conhecimento e na prática da Palavra de Deus. A qualidade dos cursos do nosso programa de capacitação ministerial vem dos mais de 50 anos de experiência que a faculdade tem no preparo de discípulos de Jesus para o ministério cristão. Os nossos cursos são bíblicos e práticos, com material didático, aulas em vídeo e exercícios para fixação dos conteúdos. As aulas são totalmente online e você pode começar a qualquer momento. Acesse agora fbponline.com.br e venha estudar conosco. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Isso aí, então acesse o nosso portal e conheça um pouquinho mais de nossa instituição. Estamos aqui para te ajudar. Se deseja mais alguma informação ou montar turmas para participar do nosso curso de capacitação, você pode ligar para o telefone 55-3332-2205. Estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Prof, vamos lá então, temos um segundo bloco de perguntas. Lembrando que temos aí uma enquete também aos queridos espectadores. A pergunta é a seguinte: a cosmovisão interfere na educação? Deixe aí a sua opinião, pois é de grande valor para a gente. Então vamos lá, prof. A pergunta seguinte é a seguinte: como acontece a aprendizagem na abordagem educacional por princípios na prática, lá na sala de aula? Ela acontece da mesma forma que a abordagem tradicional de ensino? Como que se faz isso dentro da sala de aula? O áudio. Desliguei o áudio. Tudo então, bem. Francis, aqui então nós entramos na fundamentação metodológica, né? Ou seja, a fundamentação metodológica, ela está sempre na educação por princípios, ela está voltada para o desenvolvimento integral do nosso aluno. Então, ela sempre vai pensar no cognitivo, no físico, no moral, no psicológico e no espiritual. E eu gosto muito mesmo, até utilizei na minha tese do doutorado, onde eu defendo Lucas 2,52 como apresentando biblicamente, né, que Jesus foi educado integralmente, né, que ele recebeu e teve uma educação integral. Quando nós lemos ali em Lucas 2,52, que diz Jesus crescia em sabedoria, né, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Então, nós vemos ali que Jesus, ele crescia em sabedoria, né, desenvolvia o seu cognitivo, em estatura, ele desenvolvia o seu físico, e em graça, diante de Deus e dos homens. Diante de Deus é a espiritualidade que ele tinha, né, a relação que ele tinha com Deus. E diante dos homens é a forma que ele
a sua moralidade e o seu psicológico, como que ele se apresentava. Então, de certa forma, para mim, esse versículo resume, né? Poderíamos fazer uma aprofundada aqui, mas só para deixar, né, para todos lembrarem aqui de Lucas 2:52, né? Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. E por isso que eu preciso, então, pensar nessa educação. Essa educação pensa, ou a EP, ela pensa mesmo nessa formação integral, o pleno desenvolvimento do seu temor a Deus e das suas potencialidades, pois ele entende que os principais pontos, né, da educação, elas devem ser pautadas nos princípios bíblicos do conhecimento e no reconhecimento de Deus, que é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. E aí que a proposta, então, da metodologia é desenvolver um raciocínio criativo, construir um conhecimento através da pesquisa, fundamentando o seu aprendizado na aplicação desses princípios, ou seja, o ensino ele é visualizado como um processo individual adequado à necessidade de cada criança. Ela opõe-se a métodos pré-fabricados e consumistas, que acarretam, então, essa dependência, né, do meio psicossocial. Por isso que nós temos, então, 4 passos, né, no caso que a gente utiliza, os 4 R's que a gente fala no inglês, mas nós temos o P e 3 R's que a gente fala, vou tentar explicar rapidamente, né, o pesquisar, né, que fala da pesquisa acadêmica e pesquisa bíblica, ou seja, antes de começar a estudar sobre um determinado assunto, né? Obviamente que o professor faz um plano de pesquisa, onde ele realmente vai pesquisar o que significa esse conteúdo, né? Através das palavras, faz um estudo de palavras, né? Existe um estudo de palavras para isso, e aí depois ele vai para o raciocinar, que são os princípios bíblicos que ele identifica neste assunto. Aí o terceiro passo seria o relacionar, qual é a relação desse assunto com outras áreas do conhecimento, qual é a relação desse assunto com a minha vida, por que eu preciso estudar isso? Né? Que é muito importante que muitas vezes a gente, em outras metodologias, né, simplesmente o aluno aprende, mas ele não raciocina, ele não sabe por que ele está aprendendo e nem faz relações. E aí o último passo que seria o registrar, né, que seria registrar lá no seu fichário, nós utilizamos fichário, né, que é a espinha dorsal da educação por princípios, onde realmente ali o aluno, com toda a pesquisa, raciocínio, relacionar, ele chega no final, então, e registra o conhecimento que ele adquiriu, né? E é justamente dessa forma que a metodologia se torna diferenciada, né? Que ela não é algo copiado, não é algo que apenas vai lá fazer uma repetição, mas ele sempre vai primeiro levar, por isso que a gente fala muito que um resultado que a gente espera da educação por princípios é um aluno que realmente tem uma erudição acadêmica, ou seja, que tenha um conhecimento, que ele saiba pesquisar, que ele saiba buscar ir atrás do conhecimento, né? E é isto, né, de certa forma, que dá a consistência para que realmente nós possamos falar também na questão do currículo cristão, né, que ele precisa ter a filosofia, a metodologia definida, né? Ela precisa ter a metodologia, o conteúdo, ou seja, um produto, né, que nós estamos ensinando, e ter um alvo, saber para onde você quer ir, né? O que você quer ensinar. E é dessa forma, então, que a educação por princípios se baseia, né? Ou seja, se estrutura, né? A palavra certa, né? Na prática da sala de aula, né? Então, todos os conteúdos são ensinados, assim como os nossos PCNs, né? Fugiu até a palavra, os conteúdos, né, que nós precisamos ensinar para os nossos alunos, todos eles, então, a gente vai ensinar com certeza, mas sempre fazendo relações, fazendo raciocínio, sempre levando o nosso aluno a entender o porquê que ele está aprendendo aquele conteúdo. Então, essa é a aprendizagem na prática da sala de aula. Ótimo, ótimo. É um grande desafio ao professor, né? E uma grande responsabilidade. E a pergunta que eu trago agora é em relação a isso, ao relacionamento professor-aluno. Como se dá esse relacionamento? Ele tem algum diferencial em relação a outras abordagens ou tem alguma peculiaridade da educação por princípios nessa relação? Aqui também muda, né, Francis? Na verdade, ele tem que deixar bem claro que o professor que vai trabalhar com a abordagem educacional por princípios, ele tem que ter, mais do que ele saber o que, como ensinar, né, ele tem que ter uma qualidade de educação precisa na atitude interna dele, né? Primeiro, ele tem que querer
Primeiro, ele tem que entender a educação, tem que entender a abordagem, ele precisa viver primeiro, como a gente diz, é um estilo de vida que ele vai adotar, né? Então, automaticamente, para que ele possa realmente levar toda essa, né, proposta ali da educação por princípios para os alunos e que realmente venha levar a um resultado, porque senão a gente não vai ter resultados, né? A gente não vai chegar onde realmente nós gostaríamos de chegar. Então, ensinar e aprender sempre são processos naturais e relacionais. O coração e a mente do professor interagem com o coração e a mente do estudante. Então, é esse olhar diferenciado que o meu professor da educação por princípios precisa ter. Ele não é apenas um professor que tem conhecimentos de teorias, de métodos ou de práticas pedagógicas, mas sim a educação requer um professor sendo um currículo vivo, que inspire um amor ao aprendizado, à sabedoria, né, ao conhecimento para toda a vida, e faz o aluno se relacionar com esse conhecimento individualmente. Então, na prática, o compromisso de cada educador é cultivar no aluno esse espírito, né, inquiridor, ensiná-lo a saber expressar-se adequadamente nas suas ideias, aprender com erros, né, além de saber enfrentar obstáculos, levá-lo a acreditar em si mesmo, descobrir os seus talentos e potencialidades e, principalmente, despertando o desejo pelo saber. Então, realmente, um professor de educação por princípios, ele tem essa visão de futuro, né? Ele olha aquele aluno e a gente utiliza muito na educação por princípios a semente, né? São a semente, né? Uma semente que é lançada, que é regada e, obviamente, a gente espera que ela cresça, né? E é justamente ali, dessa forma que acontece também a educação, que proporciona ao aluno descobrir esse funcionamento, o significado que é proposto, sabendo o porquê do ensinar e o porquê do aprender. Então, realmente, eu sempre falo individualmente, né, que depende de mim. Eu, Mônica, eu quero ensinar, né, eu até falo assim, eu me converti para a educação por princípios, né, porque, de certa forma, eu preciso fazer isso em primeiro lugar, né, a gente tem as nossas crenças, mas eu tenho que entender e eu quero fazer essa mudança, eu quero proporcionar essa mudança na vida das crianças, né, na escola, então eu tenho que partir do dentro para fora. E a própria educação por princípios fala isso. Eu quero ser um currículo vivo. Não adianta eu simplesmente ter lá no papel, né? Como eu falei antes, a questão do, né, nós temos o nosso currículo definido, do que nós devemos ensinar para uma criança no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas sim nós estarmos cientes, né, de que realmente a vida da criança é um todo. Lembra lá, do integral, né? Eu preciso pensar a criança pensando em todas as áreas da sua vida. Então, por isso que o educador cristão, ele precisa mesmo, né, se apropriar dessa visão cristã do mundo para poder desempenhar o seu papel no processo educativo. Por isso que a cosmovisão, né, afeta todas as áreas da sua vida, né, fé, educação, política, economia, vida social. E aí já fica aí a perguntinha que nós deixamos na nossa enquete. Muito bom, muito bom. E vendo isso que a gente teve aqui através dessas perguntas e das respostas da senhora, a gente pôde ver que o professor da abordagem educacional por princípios, ele não passa apenas conteúdo de ensino, né? Ele passa muito mais, ele vai além. Em nossos dias, hoje, a gente tem ouvido até no meio cristão, né, alguma divisão de funções. Aquela frase bem conhecida, escola ensina, família educa. Olhando a abordagem educacional por princípios, e essa frase parece que não cola, né? Parece que tem uma divergência. O que a prof tem a dizer a respeito disso? Tem como fazer as duas concordar ou não? É diferente e temos que ver de uma perspectiva diferente porque a realidade é outra. O que a prof tem a dizer a respeito dessa frase? Bom, vamos ver se eu vou conseguir responder, né, à altura que você está perguntando. Mas realmente, como você disse, a proposta dessa abordagem, ela defende que o conhecimento escolar adquirido deve servir para a melhoria de vida, né? Realmente a criança ter, e aí é o dever da escola fortalecer também, junto aos seus alunos, a ideia de que os pais são autoridades diretas sobre os filhos e, consequentemente, os principais responsáveis por sua educação. E aí, quando nós acreditamos que o fortalecimento de instituições como família, governo civil, ou a igreja, a escola, é o principal aliado da educação de uma nação, uma vez que a formação cidadã tem a sua base inicial na família, então a escola, né, como local de consolidação dessa formação
para uma vida. Então, é um todo de novo, eu não posso separar uma coisa da outra. Então, voltando para a sua pergunta, a escola ensina e a família educa? Ou eu poderia fazer uma outra pergunta. Não é a aliança entre escola e família que vai realizar em conjunto esse ensino e essa educação aí baseada na educação por princípios? Aí, porque se eu transfiro para a escola, o que é minha responsabilidade para os pais, e aí, diante disso, eu poderia até falar, né, do que nós estamos vivendo um pouquinho hoje, né, que de repente, né, da noite para o dia, né, as crianças começaram a ficar em casa, né, e aí os pais se viram, de repente, aflitos, no meio que, de repente, várias funções, né, eles são pais, são provedores de sustento, de repente eram professores dos seus filhos, mas pais não são professores, aí criou-se, né, uma situação que nós já estamos vivendo, infelizmente, já indo para o nosso 5º mês, mas sim, eu diria, então, que tudo isso que está acontecendo conosco, eu acho que está nos ensinando que pais fazem parte do processo do aprendizado dos seus filhos. Ou seja, eu mesmo ouvi relatos, né, de pais durante esse tempo, agora de pandemia, que falaram que só no momento que eles se posicionaram dentro de casa, diante da situação, que os professores enviando os conteúdos para as crianças aprenderem, que os pais falaram, agora nós vamos aprender, agora nós vamos estudar, que a criança entendeu qual era a função do pai e a função da escola, né? Então, os pais também precisaram ter eles têm um compromisso, quem tem o compromisso de ensinar o conteúdo em si é a escola está preparada para isso, os professores estudaram o conteúdo, mas quem tem que acompanhar e ter também a certeza que o seu aluno, que o seu filho está envolvido com a educação e aprendizagem, é responsabilidade dos pais. Então, realmente, eu não posso dissociar da minha parte, né, falando da minha experiência de escola, de gestora, eu não posso desassociar e dizer assim, não, só você é responsável por uma parte, só você. O que vale é a aliança. A aliança que a escola e a família faz na aprendizagem do aluno, seja na educação ou no ensino. Ok, prof. Ok. Uma pergunta desafiadora, né? Porque isso tá girando hoje em dia, né? Então, nós vemos aqui que ambas as partes têm um grande papel, né, de cooperação, um papel formativo na vida da criança, né? E quando esquecido, gera um grande problema, e eu creio que muitos problemas que nós vemos hoje na sociedade é pela omissão de alguma das partes, né? Prof, nós temos aqui uma pergunta de uma espectadora. Liana dos Santos, ela está nos acompanhando e ela fez a seguinte pergunta. Vocês aplicam essa abordagem em igreja também ou é só em escolas? E a prof tem a dizer a respeito dessa pergunta da Liana? Liana, né? Ou Liana, né? É Liana. Então, Liana. Com certeza nós podemos aplicar, né, essa abordagem, né, na nossa vida em casa, na igreja e na escola. Tá? Ou seja, que nem eu falei antes, é um estilo de vida que você adota. Obviamente que, por exemplo, para a educação na igreja, né, é preciso fazer uma adaptação, né, que nem a gente faz em curso, em contraturnos, não é exatamente algumas práticas, né, que se utiliza dentro da sala de aula, mas tudo pode ser adequado para o ensino dentro da igreja. Ótimo, ótimo. Com certeza tem muito a acrescentar. É interessante Com que... certeza. Essa semana que passou, eu estava no meu módulo do mestrado e tive o privilégio de ter aula com a prof sobre essa temática, né? E eu estava escutando os conteúdos e com o coração de pastor, né? Volta sempre para a mentalidade da igreja, né? Eu trabalho na igreja. O que eu posso aplicar isso na igreja? Não trabalho em uma escola, mas trabalho em uma igreja. Então, pode ser aplicado. Inclusive, né, falando, Francis, nessa aula que a gente teve no mestrado, nós tivemos a maioria dos alunos, né, pastores, teólogos, né, e que estão, na verdade, dentro de um cotidiano de igreja. E eu acho que, na verdade, aproveitando, né, se mais pastores estão nos ouvindo, tomando a licença, né, de que nós realmente precisamos, assim como a escola, assim como a Verna Hall, assim como o Paul Gelli, né, assim como o Rinaldi, assim como pessoas ícones, né, na educação por
por princípios, voltar os seus pensamentos aos princípios bíblicos, nós como igreja e pastores também. Nós precisamos voltar, né, à origem, à fonte primária. E aí, com certeza, a nossa sociedade, ela vai ser diferente, ou nós vamos contribuir para uma sociedade diferenciada. E aí, muitas vezes, nós deixamos entrar tantas coisas dentro da igreja, até metodologias, até formas, até pensamentos, abordagens, né, humanistas, e a gente acha que é legal. E não olha a luz da palavra de Deus, né? Então, acho que se cada um de nós pudéssemos aprofundar, conhecer os fundamentos, conhecer a abordagem, né? Então, com certeza, nós teríamos sim, eu tenho certeza, Francis, nós teríamos uma geração diferente. Ok, eu também creio nisso. Realmente. Tá certo que eu sou suspeita para falar, né? Mas, enfim, eu acho que é isso mesmo, que a gente nota e já viveu muita transformação dos nossos alunos. Amém. É ao mesmo tempo também uma junta missionária, né? A escola de abordagem educacional por princípios e transforma o homem como um todo. Prof, antes da gente encerrar aqui a nossa enquete e trazer a resposta, nós gostaríamos de saudar aqueles que estão nos acompanhando. Temos aí alguns espectadores, alguns irmãos que estão comentando, cidade de onde estão assistindo, algumas instituições. Temos o pessoal de Campo Largo, Paraná, temos pessoal de Paranaguá, de Frankfurt. A prof tem parentes lá? A minha irmã, deve ser minha irmã, Astrid. Foi ela que deixou uma saudação. Birigui, São Paulo, Escola Nova Geração de Joinville e Escola Caminhos Eternos, Instituto de Ensino. O pessoal da Educação por Princípios está aí nos comentários e é muito bom tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos. Lembrando também, nós temos aqui alguns comentários pedindo para retornar alguns slides. Por questão de tempo, a gente está tentando condensar, mas essa live vai ficar gravada em nossa página. Você pode assistir, pode compartilhar, e tem hoje até meios para você baixar o vídeo para guardar no seu computador. Então, podem ficar tranquilos, depois é só acessar novamente a nossa página, vai estar tudo disponibilizado ali na nossa timeline para você rever alguns pontos que, com certeza, precisam ser digeridos para poderem ser aplicados, né? Bastante coisa aqui, e é bastante coisa que vai acrescentar. Também temos aqui, ó, entrou mais Capão da Canoa, muito bom ter vocês conosco. E vamos lá também, então, para a nossa enquete. O resultado da nossa enquete aqui, surpreendente, né? A cosmovisão interfere na educação? Todo mundo, 100% disse que sim. E será que a professora discorda disso? O que a prof tem a dizer? Impossível, porque sim, ela vai interferir, né? Paul-Gelli, ele fala, né, que uma filosofia da educação cristã, ela somente pode ser derivada de uma filosofia, né, de vida cristã. Né? Então, fica aí para a gente pensar e analisar, e por isso que, no próximo slide, Denise diz assim, a semente é um símbolo natural do processo da educação por princípios. Né? Por isso que a gente fala, né, desde que, o que eu vou estar plantando. Então, qual é a cosmovisão que eu vou estar plantando na vida das nossas crianças? Né? Então, por isso que ela interfere, sim, diretamente. Se eu vou estar plantando, né, vamos pensar aí, uma cosmovisão não baseada na educação, na educação cristã bíblica, então, com certeza, também os meus resultados serão outros. Né? Então, é justamente isso que forma a pessoa. Qual é o óculos, né, que eu mostro, que eu apresento, né? E ainda eu digo assim, qual é o grau da lente, né? Qual é a resolução que eu consigo apresentar para os meus alunos, ou seja, para uma vida. E para isso também, Francis, eu gostaria, então, de deixar uma provocação final, né? Nosso tempo aí está acabando, mas uma provocação na próxima slides, que eu aprendi num dos workshops da ECEP, né, que é promovido anualmente, até esse ano já deixo um convite, nós vamos ter um workshop também, modalidade online, né, no dia 31 de outubro de 2020, então no dia da reforma, é bem fácil de lembrar, né, vai ser um sábado, onde nós vamos estar ainda fazendo a propaganda, né, posteriormente para o pessoal estar se inscrevendo. Mas aí eu deixo essa provocação, né, qual é o papel da educação cristã na sua vida e nos espaços em que atuamos ou que você atua. Aí eu trago 3 figuras que eu também aprendi, né?
com uma pessoa dentro dessa abordagem educacional por princípios. Eu posso fazer com que a minha vida tenha apenas, que nem no cookie, apenas umas gotículas de chocolate, né? Aí, de repente, eu utilizo-me de um versículo bíblico em algum momento, né? Eu acho, e eu sigo algum versículo, ou eu digo que minha vida é regida por algum versículo ou por algum fundamento cristão. Mas é só isso, é só uma gotícula. E aí eu tenho a outra forma, onde eu olho aquele bolo lindo, maravilhoso, e por fora está realmente mostrando que eu tenho uma vida diferente, que eu tenho uma vida linda, né? Mas por dentro não é isso que está acontecendo. E quem já não comeu, que nem disse uma aluna minha esses dias, né, no mestrado, quem já não comeu um bolo e de repente está lindo aquele bolo por fora, um merengue maravilhoso, e aí você come e você diz, nossa, mas não está legal esse bolo. Né? Então, muitas vezes, realmente, o que mostra por fora não significa que está por dentro. E o que a educação cristã bíblica quer fazer com cada um de nós é que a gente, assim como o bolo, começa a foto, né, do terceiro bolo, que a essência, de dentro para fora, seja boa, agradável, né, e que realmente mostre com tudo que a nossa vida faz, de dentro para fora, e nós somos integralmente regidos pela palavra de Deus, né, pela cosmovisão cristã bíblica. Isso é um exercício. Né? Ninguém de nós é perfeito. Não é todos sempre que a gente vai conseguir. A gente sabe um bolo de fubá, né? Quando a gente olha um bolo assim, que gostoso, aquele cheiro, a gente não precisa de recheio, a gente não precisa de uma cobertura, mas que a essência em si já nos apetece. Então, que realmente fica essa provocação, né? Qual é o papel mesmo que na tua vida, qual desses bolos que você está colocando em prática na sua cosmovisão cristã? Muito bem. Nosso objetivo aqui não era esgotar o assunto, até porque tem muito conteúdo, né, prof? Tem muita coisa para ser abordada. Foi uma breve pincelada, mas gostaria de perguntar, tem algum material que a prof pode sugerir, algum livro, para ampliar um pouco mais o conhecimento a respeito dessa abordagem? Com certeza. Até a Denise vai colocar para nós ali de novo, né? Eu deixei já todos os livros que nós temos hoje. Tá ali também o nosso site da ecep.org.br, onde nós temos todos os livros, né? Educação por Princípios, fala sobre os fundamentos do currículo escolar, né? Que traz, então, um estudo bem aprofundado sobre a questão, né? Que nós conversamos hoje aqui. Um outro livro, Renovando a Mente do Educador, né? Que é nós temos o nosso primeiro curso em EAD que nós oferecemos também dentro da página da ECEP, vocês vão encontrar, nós estamos com as matrículas abertas para cursos em EAD, né, sobre o curso Renovando a Mente, sobre o curso currículo. A gente começa sempre pelo Renovando a Mente, né, primeiro nós vamos aprender o que é educação por princípios. Então, se você ficou interessado hoje de conhecer educação por princípios, né, e ainda não temos formalizado a nossa pós em EAD, você pode começar pelo curso Renovando a Mente, né, que aí depois se continua posteriormente. Nós temos o livro da Alcione Souza, que fala sobre educação por princípios, que fala, discorre todas as ferramentas que nós utilizamos dentro da educação por princípios, né? Que eu até não falei muito aqui ainda, nem deu tempo, né? Mas a ideia da cristã da criança também é um livreto, né? Que é bem importante para entender qual é a ideia cristã da criança. O livro de Paul Gelli também, que é um ensino e aprendizagem, né, que vai ensinar, e um livro assim que eu indico, se alguém ficou interessado de conhecer mais sobre tudo que eu falei aqui hoje, é esse livro, Abordagem Educacional por Princípios, Um Primeiro Olhar. Justamente ali os autores, né, eles fizeram a coletânea explicando, então, todos os fundamentos filosóficos, metodológicos e curriculares, e aí a gente pode entender, na verdade, né, o que eu comentei hoje aqui, você quer saber mais, alguém da igreja, né, como que eu posso aplicar isso na igreja? Compre esse livro, que com certeza você vai estar muito bem, né, informado sobre a educação por princípios. Nós temos um curso especial também sobre gestão pedagógica, para os gestores, no caso, para os coordenadores pedagógicos, e aí é específico esse da Elvia Brito, e acho que está repetido 2 livros ali, infelizmente, mas é estes livros. Ah, não, está esquecendo, desculpa, realmente pode até tirar o slide. Eu esqueci um livro muito importante, que é esse aqui. Peço desculpa ali, mas Disciplina e Educação, de Rubens Cartacho, também foi nosso professor da pós-graduação na Faculdade Batista, e ele fala sobre uma questão de princípios de governo.
E também sugiro, né, que para quem está interessado aí, é outro livro que nós oferecemos também na Educação por Princípios, ou seja, na ICEP, e entra lá na nossa página e com certeza vocês vão receber e ser muito bem informados, mas também formados dentro da Educação por Princípios. Muito bom, prof. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por estar conosco nesse momento, abordando essa temática tão importante. Lembrando, se você quer conhecer um pouquinho mais, pode acessar o portal da ICEP. Tem acesso aos materiais ali para adquirir Isso. também, né, prof? E se você deseja conhecer um pouquinho mais também da Faculdade Batista Pioneira, Isso. estamos à disposição para te ajudar, te orientar, poder, quem sabe, deixar o seu nome na espera para que no momento que a gente tiver liberação oficial para dispor da pós-graduação em formato EAD, em Educação por Princípio, então entre em contato conosco através do 55-3332-2205. Temos todos os nossos dados aqui nos comentários, você pode contatar conosco e a gente vai te atender com todo carinho e atenção. Prof, muito obrigado mais uma vez. Quer deixar uma última palavra aos nossos espectadores? Primeiramente, quero agradecer à faculdade, né, por esse espaço de poder estar aqui hoje falando sobre educação por princípios. Até quero deixar a ressalva que nas disciplinas que eu leciono na faculdade, os meus alunos sempre conhecem a educação por princípios, seja na didática, né, ou seja na educação religiosa. Então, eles sempre têm essa oportunidade, mesmo que não aprofundado, né, porque a gente tem outros conteúdos a serem tratados nessas disciplinas, mas sempre eles têm essa oportunidade. Caso alguém queira vir para a faculdade, já sabe que vai ter 2 disciplinas, né, que vai falar sobre educação por princípios. Nós estamos concluindo uma turma de pós-graduação e também quero deixar aqui, né, o meu agradecimento à faculdade por ter aceitado esse projeto piloto que a gente chamou, né, da primeira pós-graduação em educação por princípios, junto com uma outra instituição, a Univangélica em Anápolis, Goiás, né, para fazer esse projeto, para nós conhecermos e conseguirmos, então, fazer essa estruturação. Isso é algo, assim, que eu sou imensamente grata, porque tivemos essa oportunidade de fazer. E para todos que estão nos ouvindo, obrigada aí por ter estado conosco, né? E que realmente Deus possa ter tocado no seu coração de você pensar na sua cosmovisão cristã e se ela realmente está fundamentada na fonte primária, que é a Bíblia. E se não, procure, porque Deus requer isso de mim e de você. Amém, amém. Muito obrigado, prof. Muito obrigado aos nossos espectadores. Lembrando que toda quinta, aqui na mesma página, no mesmo horário, nós temos live teológica. Na semana que vem, nós vamos ter uma live abordando o pastoreio do surdo dentro da igreja local, no contexto de igreja local. Se você deseja saber um pouquinho mais, então fique atento à nossa página, porque com certeza vai ser bênção para você, para os surdos à sua volta e para a sua igreja local. É uma marca que da nossa instituição temos trabalhado com a inclusão. Temos aluno aqui que é surdo, temos uma aluna que é deficiente visual e temos lugar para todo mundo. Então, vamos estar falando um pouquinho mais a respeito disso na próxima quinta-feira, 19 horas, e você não pode ficar de fora. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua vida, o seu serviço no reino de Deus, e muito obrigado por sua disposição. Até mais.